Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite que estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Carlos Eduardo, seja bem-vindo, meu querido. Gilmara, Rosaura, Shalom, Juliano Longaray, Irã Solano, Laisa Trindade, Shalom, queridos, que alegria vê-los aqui. Boa noite, Irã, boa noite. A Juliana, Marielle, seja bem-vinda, querida. Carlos Eduardo diz, Shalom, meu pastor, Shalom, meu queridão. Boa noite, pastor, boa noite, Rosaura, Shalom, pastor, boa noite, Ju. Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus, para meditarmos na palavra de Deus. Glória a Deus. Marielle diz boa noite, Marielle. Luizane, seja bem-vinda, Luizane. Amém, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus por esse tempo abençoado que nós estamos aqui para celebrar a palavra de Deus, né? É o máximo que a gente pode celebrar hoje, é a palavra de Deus em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então, queridos, olha só, Reinaldo, seja bem-vindo, Reinaldo. Clica no aviãozinho aí e convida mais algumas pessoas aí, vamos aumentar essa audiência. Eu sei que tem mais gente que precisa estar meditando conosco na palavra, então vamos aproveitar esse tempo aqui para meditar. Vamos aproveitar esse tempo aqui para a gente poder crescer juntos aqui, crescermos juntos. Dani Gurkas, seja bem-vinda, minha querida. Geni Freitas, glória a Deus. Goretinha, seja bem-vinda, Gorete. Amém. Quanta gente querida aí, né? O pessoal hoje já foi abençoado aí com a live da pastora, hein? Quem foi abençoado aí? Shalom, Kátia, seja bem-vinda. Luiz André Martins, glória a Deus. Criativa Blog, olha só, seja bem-vinda. Boa noite, Martins, boa noite. A Ju foi abençoada com a live da pastora. Entrando aí a pastora Mônica, né, falando nela, tá aí a pastora, né, olha aí, ó, quanta gente foi abençoada. Minha amada, querida, pastora Mônica, quanta gente foi abençoada hoje com a live da pastora. E se eu não me engano, sexta-feira tem live com a Paula Togni. Dona Vanilda, Shalom, Shalom. A Kátia diz sempre uma bênção ao nosso pastor, é verdade. Eu também acho, viu? Acho que é por isso que eu casei com ela, foi por isso. Eneida Martins, seja bem-vinda. A Gorete diz também, minha pastora linda. Que bom, queridos, ela diz. Amém, glória a Deus. Aí não sei se é que bom que vocês gostaram da live ou que bom que eu descasei com ela, né? Vamos lá. A Marielle diz que foi abençoada. Seja bem-vinda, Grazi Gonçalves. Olha, sexta-feira, 10 horas então. Sexta-feira, 10 horas, então, a pastora vai fazer uma live especial. Uma live especial para falar sobre... Coloca o tema da live aí, meu amor, por favor, coloca aí. A Marielle diz que os dois. Amém. O senhor também é uma bênção. Obrigado, ó. Agora estão me consolando agora aqui, viu? Vander, Andressa M12, sejam bem-vindos, queridos. Grazi, tudo bom, Grazi? A Nara, boa noite, pastor amado. Glória a Deus, boa noite, queridona. Então essa live da sexta-feira com a Paula Togni vai ser, junto com a pastora, às 10 horas da manhã, minha influência no reino. São as áreas de influência dentro do reino. Olha aí que interessante esse tema, hein? Eu futuramente quero trazer a Paula Togni também para fazer uma live comigo, tá? Mas começa lá, assiste lá com a pastora. Shalom, Nath Paz, seja bem-vinda, querida. A Eneida diz, uma bênção esse tempo com vocês aqui. Eu também acho, viu? A quarentena fica mais leve ouvindo vocês. Glória a Deus, querida. Essa é a expectativa, né? Esse é o nosso desejo, né? Fernanda,
Tudo bem, queridona? A Grazi diz saudade de todos. É verdade, saudade de todos. A pastora diz vai ser top, eu acredito. Vamos lá, shalom pastores, shalom Nath. Ela é especialista, nós tivemos inclusive hoje à tarde uma reunião demorada com a Paula, né, reciclando algumas coisas, planejando o futuro, é isso aí. As coisas não acontecem por acaso, amados. A gente tem que ter um objetivo e traçar um plano para chegar lá, né? Rodriguinho, seja bem-vindo. Eliseu Becker, shalom. Shalom. Renata Lima, seja bem-vinda. João César Prado, seja bem-vindo, João. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, clica no aviãozinho aí, vai convidando mais alguém para participar dessa live. E hoje eu dei uma modificada na luz aqui para não ficar tão em cima do olho, acho que ficou melhor, né? Que o meu óculos não é anti-reflexo, o próximo óculos vai ser. Thaisa Trindade, esse óculos aqui é o seguinte, ó. Eu mandei fazer um óculos para mim para leitura, né? E aí, quando eu cheguei lá na ótica, eu fiz a receita e disse assim, não tem aí um prontinho quebra-galho? E ele disse o seguinte, ó, e ele disse, tem, o nome desse óculos aqui é quebra-galho. Esse quebra-galho custou 50 pila. Ele é melhor que o óculos que eu mandei fazer, que eu paguei uma fortuna. Então eu gosto de usar o quebra-galho aqui. Tá quebrando um galho tremendo, né? Mas agora que a gente tá fazendo live com luz, enfim, eu vou ter que comprar um quebra-galho que seja anti-reflexo. Arli Bertol, seja bem-vindo, querido. Saudade de ti, viu? Nosso corretor agora, Arli Bertol, que maravilha, hein? Já tá bombando lá, Arli. Glória a Deus. Olha aí, ó. Vamos lá, então. A pastora tá morrendo de vergonha do meu comentário, né? Mas tudo bem, gente. Olha, 50 pila e funciona, que é uma maravilha. E o outro que eu paguei uma fortuna, eu não uso. O Arli tem um quebra-galho há 3 anos. O outro tá guardado, eu não uso. Parece que ele não é tão bom que nem o quebra-galho. O quebra-galho quebra o galho mesmo, viu? Mas é isso aí. O bom é fazer um óculos, claro, com a receita, né? Como os meus 2 olhos eu tenho o mesmo grau para leitura, então ficou fácil encontrar um quebra-galho, né? Então tá quebrando um galho maravilhoso, tá? Olha, e esse tempo aqui é de intimidade, né? Quando a gente tá todo dia aqui conversando, né? Quando a gente tá todo dia conversando, a gente tem que quebrar o protocolo, né? Eu não posso ficar aqui que nem um doido, só gritando e falando. Eu quero bater papo com vocês. Anailton Gonçalves, seja bem-vindo, querido. Ana Paula, seja bem-vinda, queridona. F. Solane, seja bem-vinda. Vamos colocar uma película anti-reflexo, daí economiza mais ainda. Olha aí, hein? E podia ser uma película, cara, uma película assim, tipo fumê, né? Para os cálculos de sol também. Um quebra-galho de sol. O que tu acha, hein? O problema é que daí você na rua não vai enxergar nada. Isso aqui é só para ler, né? Mas tudo bem. O Juliano é o nosso MacGyver, é o nosso Bezalel. Criatividade é com ele, né? Vamos lá, então. Gente, glória a Deus. O melhor bate-papo foi quando mudou o corte de cabelo. Não é que eu mudei, na verdade eu cortei o cabelo, né? Não teve nada de mudança, foi corte mesmo, né? Só que a maninha, inclusive eu descobri que a mana que corta aqui, ela é da igreja também, é cristã ela, né? Então eu já me fiquei em casa, né? Aí fiquei conversando, conversa vai, conversa vem, quando eu vi a mana tosou o cabelo, né? Aí amém, né, queridos? Agora é esperar crescer, né? Esperar crescer. Olha aí, ó, Serginho Alves, seja bem-vindo. MacGyver era da minha época, exatamente isso aí, ó. Quem tem acima de 50 sabe que é a MacGyver, né, Kátia? Ah, não, a Kátia é 40. Aliás, eu não sei quanto, né? Na verdade, eu tô chutando aqui. Hã? É menos, de 30. Acima de 30, estão me corrigindo aqui, ó. Baita repercussão, olha aí. Está aí.
Ficou tópico. Agora tá crescendo, tá voltando, né? O cabelo eu tinha terminado o cabelo, ele tinha zerado, agora tá voltando, né? Glória a Deus. Quarentona linda, a Dani tá falando, ó, da Kátia, é isso aí, ó. Maravilha. A Rosaura, não denuncia a tua idade, Rosaura. Muito assistiu MacGyver, meu Deus. Olha, quem já assistiu MacGyver, a Super Máquina, quem já assistiu a Super Máquina aqui, hein? A Eneida via muito MacGyver. A Super Máquina, Robô Gigante, meu Deus, ó, isso aí é o seguinte. Mastigadinha, né, pastor? Pois é, não sei, né? 56, meu Deus do céu. Ó, o pessoal tá denunciando a idade. Vou falar a minha então. Tô com 38, até semana que vem. Aliás, 48, até semana que vem. Amém. Vamos lá então, gente. Vamos para a palavra. Tá bom o bate-papo. É do meu tempo, pastor. Eu tenho 50. É isso aí. Ó, a Super Máquina. Quem assistiu a Super Máquina aí? Eu já ouvi falar. Ah, sai dessa, Edu. Sai dessa que tu via até Robô Gigante. Canivete infalível. Ah, a pastora era apaixonada pelo MacGyver. Ainda bem que ela me encontrou, né? Que daí ela... Ó, o Reinaldo via Spectraman, ó. Amém. Shalom, queridos. Que alegria bater esse papo com vocês. Cláudia Pereira, seja bem-vinda. Ó, show de bola. Gente, vamos lá então. Vamos para a palavra, ó, Ultraman, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos para a palavra que a gente ganha mais com a palavra, né? Shalom, mamãe Veronice, seja bem-vinda, queridona. Vamos lá. Jaguaquara, Bahia, olha aí. Show. Magnum. Ah, não, tá, pessoal. Agora vamos para a palavra agora, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui num TBT aqui. Vamos lá. Vamos falar hoje um texto muito interessante aqui, Mateus capítulo 12. Quem puder, abre aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 12. Essa live ela já tá com cara de célula, né? Que a gente sempre bate um papo antes aqui, estamos batendo um papinho, trocando uma ideia, dando umas risadas, vamos lá. Mas vamos agora para o que viemos. Mateus capítulo 12, versículo 22. Mateus 12, 22. Vamos lá, gente. Que o Senhor... 12. Mateus 12, Rosaura. 12, versículo 22 a 30. Shalom, Christian. Seja bem-vindo. Vamos lá, então, gente. Vamos lá. A palavra de Deus, é bom a gente ter intimidade, brincar um pouquinho, descontrair, mas também é bom a gente ver o que o Senhor tem para ministrar o nosso coração na noite de hoje. Amém? Arthur Esperoto, seja bem-vindo. Vamos lá. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade, preste atenção, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra a si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente ou amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Glória a Deus.
Ferloviana, seja bem-vinda. Socorro Nóbrega, seja bem-vinda. Olha só, nós precisamos entender algo aqui nessa noite. Essa palavra, ela está mostrando aqui Jesus trazendo um princípio tremendo de prosperidade. Irmão, marca uma live com Mário Fagundes, será uma bênção. Querida, não conheço. Pode me falar mais, hein? Vamos lá. Lourdes Quevedo, seja bem-vinda. Então, essa palavra, ela fala de um princípio básico para a prosperidade, ou para o estabelecimento de reino, porque ele está dizendo aqui que um reino dividido contra si mesmo, esse reino não subsistirá. Assim como uma casa que é dividida contra si mesma não subsistirá. Assim como um casamento dividido não subsistirá. Assim como uma empresa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, aqui Jesus deixa claro que um princípio fundamental da prosperidade é nada mais, nada menos que a unidade. Quando nós temos unidade, nós temos um campo acertado, nós temos condições de prosperar qualquer projeto, qualquer situação em nossas vidas. Então, a unidade, ela é fundamental. Diga aí onde você está. Unidade é fundamental para a prosperidade. Talvez a tua casa não tenha prosperado ainda, porque cada um puxa de um lado. Olha, eu já atendi muitos casais. E quer ver uma coisa que muitas vezes os casamentos dividem? É na questão das finanças. Muitos ficam divididos na questão das finanças. Muitos não entram em acordo em relação às finanças. E quer ver algo que trava a prosperidade da família? É a divisão. A mulher puxando para um lado e o marido puxando para o outro. Também uma casa, a condução da casa, a organização da casa não funciona se marido e mulher não têm acordo. Não prospera. Os projetos, nem a organização da casa, nem a limpeza, nem a organização das tarefas domésticas prosperam se não tem unidade dentro do casamento. Precisa ter unidade dos dois lados. Não adianta querer um ditar e o outro tem que... Não. Precisa entrar em acordo. Então, as tarefas domésticas vão prosperar se tiver unidade entre o casal e com os filhos, com a família. As finanças vão prosperar se tiver unidade nas decisões do que fazer com o dinheiro e de como gerenciar o dinheiro. A família vai prosperar nos seus negócios se tiverem unidade nos negócios. A família vai prosperar nos investimentos se tiver unidade nos investimentos, porque casa dividida não prospera. A família vai prosperar no ministério se tiver unidade dentro de casa, ou tiver também unidade dentro da visão ministerial que tem sido revelado para o casal e para a família. Queridos, nada acontece sem o estabelecimento da unidade. E aí, uma igreja prospera quando tem unidade entre a liderança. Uma equipe prospera quando ela é coesa, quando ela anda em unidade. Agora, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês. Unidade não significa uniformidade, ou seja, nem todos precisam pensar igual. Nem todos precisam pensar exatamente... Não, nós somos diferentes e essa uniformidade, ela não é uma realidade, é uma coisa utópica. Nós podemos sim ter as nossas convicções pessoais e mesmo assim entrar em acordo. Então, quando eu falo em unidade, eu estou falando em entrar em acordo, entendendo que a unidade, ela sobrepõe a minha opinião. A necessidade de ter unidade, ela é maior
do que a minha opinião. Então, eu posso até ter uma opinião diferente e posso até não gostar do que foi decidido no consenso, mas eu preciso entender que acima da minha opinião está uma questão, um princípio fundamental, que é estar de acordo, mesmo que não seja a minha opinião, mas entrar em consenso para que haja um alinhamento com esse princípio espiritual, que diz que onde não há unidade não prospera. Aonde não há acordo, a coisa não ativa, nem espiritualmente falando. Né? Depois eu vou ler lá um outro texto que fala sobre isso, sobre a concordância, porque isso é um princípio de ativação espiritual para que algumas coisas aconteçam na Terra. Então, como eu estava falando antes, eu já vi muitos casamentos, queridos, já vi muitos casamentos que a pessoa, o marido puxa para um lado, a mulher puxa para o outro, na questão das finanças. Na questão da casa, da organização doméstica da casa, a mulher puxa para um lado e o marido puxa para o outro. Na questão do ministério, a mulher puxa para um lado, o marido puxa para o outro. Ou seja, não tem acordo em nada. Será que uma situação dessa prospera? Não. Nem o diabo prospera na implantação do reino do mal, conforme a Bíblia diz. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então nem o reino das trevas prospera com divisão, meu irmão. Até o diabo precisa estar em unidade com os demônios dele para prosperar o reino dele. É o que a Bíblia está dizendo. Se isso serve até para Satanás, o diabo, que é o pai da divisão, se isso serve para ele, quanto mais para nós, que estamos num reino de luz onde não deveria ter divisão, aonde deveríamos todos entrar em acordo, aonde deveríamos todos entrar em unidade. Amém? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso, amados? Então esse texto mostra claramente, Jesus está mostrando, que não existe prosperidade sem unidade. E talvez só por esse princípio de você entender agora, esse princípio em específico, já seria o suficiente para nós terminar a live, orar e te abençoar. O Martins está falando da divisão, o diabo opera, exatamente. Na nossa divisão, né, Martins? Mas o que Jesus está falando é que nem o reino dele prospera, subsiste se tiver dividido, né? Então até na implantação do reino das trevas, que é função do diabo, a função que ele adotou para si, de implantar o reino das trevas, até nessa função, se ele mesmo não tiver divisão com os dele, ele não vai prosperar nessa função. Quanto mais nós. Amém? Você está entendendo isso? Então, Jesus coloca claramente aqui que não existe prosperidade sem unidade. Isso é cláusula pétrea da prosperidade nas nossas vidas. É claro que eu falar de prosperidade, eu tenho muitos aspectos relacionados a isso. Exatamente, Cláudia, a gente, como pastores, a gente tem trabalhado em prol dessa unidade, né? Eu tenho participado com os pastores da cidade em Porto Alegre e nós estamos justamente procurando, né? Trabalhar para que as barreiras caiam, em nome de Jesus. Não só em Porto Alegre, mas a nossa nação, nosso estado. Deus tem confiado projetos que, se Deus quiser, nós investiremos pesado em cima dessa questão da unidade. Por isso, tantas resistências, às vezes, no mundo espiritual contra nossas vidas, mas nós cremos que Deus está nos dando uma missão clara de implantarmos o reino de Deus, e para que esse reino prospere na terra, nós vamos precisar derrubar as barreiras. Então, o Juliano está falando o seguinte: divisão é um princípio de miséria. Exatamente. O princípio do reino é multiplicação. A prosperidade, ela vem pela multiplicação. Por exemplo, quando uma célula ela cresce e fica grande, ela é multiplicada e não dividida, né? Ela é multiplicada e não dividida. Amém, querido? Por isso que o reino de Deus é um reino que se multiplica.
Agora o diabo ele divide, tá bom? Vamos lá então. Reino, casa, equipe, ou seja o que for, jamais prosperará se estiver dividido. Isso não significa que não podemos ter então uma opinião que diverge com a opinião dos nossos irmãos. É claro, queridos, essa é a multiforme graça de Deus que se manifesta na diversidade do reino. Então, cada um foi feito de maneira individual e diferente, e cada um tem a sua cosmovisão sobre o mesmo assunto, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua tradição, cada um tem o seu nível de conhecimento e a sua sabedoria aplicada e a sua quantidade de inteligência. Então, é claro que nós somos diferentes, nós não somos nivelados e somos todos iguais, mas a grande sabedoria está em nós entrar em acordo com os diferentes. É nós entrar em acordo, porque para eu entrar em acordo com aquele que difere de mim, eu preciso flexibilizar as minhas opiniões. E você, para entrar em acordo, você vai ter que flexibilizar. E eu quero te dizer, a flexibilização de alguém para fechar um acordo, para entrar em um acordo, significa maturidade. Você já viu um negociante profissional? O negociante que está iniciando carreira, às vezes o cara ele embesta numa negociação e não se move, ele não tem flexibilidade, ele quer fechar naquele preço e aí o que ele perde muito negócio por causa disso. Mas um negociante já calejado profissional, ele sabe que ele não pode ganhar tudo que ele quer ganhar num negócio só, então ele flexibiliza. Então tem dias que a gente dá 2 passos para trás, aliás, 1 passo para trás para dar 2 para frente depois. É assim, nós precisamos flexibilizar eventualmente, né? Nós não podemos ter uma opinião fechada que não... A única coisa que nós não podemos flexibilizar são os princípios da palavra. Porque esses aí são como cláusulas pétreas, ou seja, eles são petrificados, são de pedra, isso não pode mover, isso não pode mudar. Mas aquilo que é opinião, aquilo que é entendimento, aquilo que é até mesmo revelação, porque a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado aquele que anda na revelação que tem. E pode ser que o meu irmão tenha uma revelação diferente da minha. E eu preciso respeitar essa revelação, entendeu? Eu preciso flexibilizar a revelação dele com a minha, para nós poder caminhar juntos, amém? Então tem muitas igrejas que têm revelação até doutrinárias que são diferentes da nossa. E eu respeito a revelação, porque eles são abençoados debaixo da revelação que tem. E nós somos abençoados debaixo da revelação que temos. Cada um é bem-aventurado e abençoado debaixo da revelação que tem. Agora, se nós queremos andar junto, nós precisamos flexibilizar. Eu flexibilizo a minha e ele flexibiliza a revelação dele. A única coisa que nós não podemos flexibilizar é aquilo que a palavra diz que é mandamento, que é ordenança, para nós, né? Mandamentos para nós, ou princípios para nós, fundamentos para nós no tempo de hoje, amém? Jesus deixou basicamente 2 mandamentos, aliás, 3 mandamentos, basicamente, tá? Falando assim a grosso modo, tá? Um deles é praticar a ceia, né? Para renovar a aliança e fazer memória dele. Um outro mandamento que ele deixou foi o batismo, né? Que nós precisamos crer e ser batizados para ser salvos. A palavra diz isso. Um outro mandamento que Jesus deixou, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, são mandamentos que Jesus foi entregando, assim, fora tudo aquilo que já estava escrito. Então, olha só, exatamente, Cláudia, a revelação não pode divergir da palavra, exatamente. Por isso que quem não estudou ainda, quem não viu a live Meditação Bíblica, vai lá no YouTube que está lá, Meditação Bíblica. Lá eu falo sobre interpretação bíblica, que é a exegese e hermenêutica, e revelação bíblica, que é a compreensão do que foi revelado já pelo Logos, que é a palavra, e a revelação que vem do Espírito. Vai lá, assiste lá, Meditação Bíblica, tá lá no YouTube, uma live, e eu creio que você vai crescer bastante, em nome de Jesus, amém? Então, nós precisamos continuar crescendo e entendendo que nós vamos ter que flexibilizar para poder caminhar com outras pessoas, né?
Então, existe uma diferença muito grande em opinião distinta com divisão. Amém? Divisão é outra coisa. Divisão, a palavra já diz, duas visão, mais visão, duas visões. A visão tem que ser a mesma. A visão é a linha de chegada, aonde eu quero chegar. Mas a opinião do caminho, nós podemos ter opiniões diferentes sobre métodos, sobre etapas, sobre metas, sobre o caminho que vamos traçar para chegar lá. Mas a visão, o ponto de chegada, a linha de chegada deve ser a mesma. Então, a opinião, ela está ligada à individualidade que cada um tem, né? Nós temos a nossa individualidade, é um princípio, né? Então, a opinião está ligada a isso. Ele não nos pede, Deus não nos pede uma uniformidade de opiniões, mas ele pede unidade. Amém? Então, o princípio não é uniformidade, mas o princípio é unidade. E a unidade, ela está ligada por uma visão. Então, eu tenho uma visão teológica e nós caminhamos juntos dentro dessa visão teológica. Por exemplo, as igrejas batistas têm uma visão teológica, então todos os batistas caminham dentro dessa visão, ou deveriam caminhar. Os presbiterianos têm uma visão teológica e todos caminham, então deveriam caminhar dentro dessa visão teológica. Assim como nós temos uma visão, tá, de conquista do reino, nós temos uma visão de igreja, temos uma visão de procedimento ministerial e todos que estão conosco na igreja acabam caminhando junto da visão que os pastores têm trazido, né? Em unidade, né? É claro que tem coisas que os líderes vão dar um curso, tem coisas que os pastores vão dar um curso, né? Mas o importante é nós andarmos nessa unidade, amém? Então, Jesus nos deixou uma missão muito clara, amados, que é fazer discípulos. E essa é a missão de todo aquele que recebe, né, como filho de Deus, né? Então, se eu recebi Jesus como filho de Deus, eu tenho uma missão de fazer discípulos, né? Assim como Jesus foi ungido para libertar os cativos, da mesma forma, por extensão, essa visão, ela me alcança, uma visão de discipular e libertar pessoas cativas. Entretanto, cada ministério ou cada pessoa escolhe a melhor estratégia ou método para que isso se torne uma realidade. A missão é a mesma, porém, o método pode ser diferente, né? Então, por exemplo, hoje nós temos um método chamado visão celular, mas a visão celular não é uma visão, na verdade. É um método, né? Porque se a visão fosse visão, então, ao alcançar as células, ao alcançar o modelo celular, então eu já estava ali na linha de chegada. Eu creio que a visão é conquistar multidões para Cristo. A visão é cumprir o ID. A visão é essa, é fazer discípulos. Agora, a metodologia que nós usamos é celular. É através da célula, através do modelo dos 12. O modelo que nós usamos é as células. Então, nós temos que entender isso para que a gente possa caminhar nessa unidade. Então, a visão, ou seja, a linha de chegada, é sempre dada a algum líder que Deus decide levantar para atender um chamado. Líderes visionários são aqueles que transparecem com clareza a visão que possuem. Isso atrai seguidores de uma liderança e, consequentemente, de uma visão. Então, a missão precisa estar clara no coração e a visão é uma decisão também de unidade e sujeição. Então, por exemplo, eu vou entrar num propósito de caminhar com um líder, eu preciso conhecer a visão desse líder, né? E com certeza o objetivo de eu caminhar com uma liderança não é para chegar e ficar confrontando a liderança, né? A Cláudia está falando, o propósito eterno de Deus é formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Exatamente. Arli diz, obrigado, pastor, nos proporcionar o ensino da verdadeira palavra. Amém, querida. A verdadeira palavra é a palavra de Deus. Amém? Arli Bertol diz ainda, tu és referência para nós. Glória a Deus, querido. Que bom, vamos caminhar então na visão que Deus tem dado para nossa caminhada aqui. Amém? Que é a visão de conquistar pessoas para o reino de Deus, né? A visão, realmente o que a Cláudia falou, é formar uma família, é fazer discípulos, é fazer aquilo que Jesus mandou e que a palavra nos manda, né? Amém, queridos?
Então, nós somos unidos por uma visão. A unidade, ela sempre vem por uma visão. Assim como a divisão, duas visões, né? Por exemplo, se eu quero ir para a esquerda e minha esposa quer ir para a direita, são duas visões. Então, aí não vai ter como nós caminhar junto. Agora, quando nós dois queremos ir para frente, ou para a direita, ou para a esquerda, nós estamos andando na mesma visão, e isso representa unidade. Amém? É que nem você tem um dinheiro, a sua esposa diz, vamos mobiliar a casa, você diz, vamos trocar de carro, né? E aí um fica brigando, quer mobiliar a casa, outro quer trocar de carro. São duas visões diferentes. Vai prosperar? Não. Tem que chegar num acordo. Tem que sentar, fazer as contas, tem que negociar, tem que abrir mão, tem que flexibilizar o coração, tem que conversar e tornar as coisas mais fáceis. Amém? Então, se nós somos unidos por uma visão, também podemos nos tornar desunidos por duas visões. E aí é que está o problema. A falta de unidade, ela é muitas vezes por visões distintas. Quando, na verdade, nós temos que entender que se um luterano tem uma visão, e um batista tem uma visão, ou um presbiteriano tem uma visão, a questão não é visão. Na verdade, a visão deveria ser a mesma, a visão de implantar o reino. Mas, muitas vezes se confunde visão com metodologia. Então, ou revelação. Então, se o luterano tem uma revelação, se o metodista tem uma revelação, se o batista... Queridos, nós podemos mesmo assim andar em unidade. Por quê? Porque, na verdade, isso não é, ainda que seja uma visão doutrinária distinta, mas a visão macro é a visão de implantação do reino. Então, cada um anda na revelação que tem, né, doutrinária, por exemplo, mas pode andar junto na questão, por exemplo, da implantação do reino de Deus por a terra. Porque divisão ou duas visões, mais dois, ou que é dois, visão, que é visão, divisão, isso aí não prospera nem o ministério. Então muitos ministérios têm se dividido primeiramente no coração, por falta desse entendimento. E muitas vezes nós podemos andar numa visão pessoal e andar dividido dos nossos mentores. Né? Podemos estar andando dividido dos nossos líderes. E nessa noite eu quero chamar a tua atenção para te resgatar, para você andar na visão, caminhar na visão que Deus tem dado aos teus líderes. Né? Independente de quem seja o teu líder ou o teu mentor, você precisa caminhar em unidade na visão que Deus tem dado. Amém? Até mesmo essa espécie de rebeldia velada pode ocasionar uma paralisia da nossa prosperidade. Tem gente que não prospera porque tem uma rebeldia velada dentro do coração, que hoje está sendo denunciada, e você hoje precisa de cura para arrancar essa rebeldia. Em nome de Jesus, não precisamos deixar de ter opinião. Mas mesmo com opiniões distintas, precisamos estar em concordância com a visão anunciada pelas nossas lideranças. Quem está recebendo a palavra aí? Quem está recebendo a palavra aí? Amém. A Gilmara está falando, a Marcha para Jesus é um exemplo de união entre as igrejas. É verdade. É isso aí, é uma delas, né? Deus nos pede unidade, não conformidade de opinião. Perdão, não uniformidade de opinião. Podemos viver em unidade mesmo com opiniões diferentes. As nossas opiniões ou diferenças servem para o enriquecimento dos métodos e até mesmo de como chegar a realizar aquela visão. Amém? Quem está entendendo aí? Então devemos contribuir com liberdade, mas não com imposição, para não ferir, né, a unidade e, consequentemente, também nos distorcer, nos destoar, tirar o foco da visão pela qual nós temos. Quem está recebendo aí? Amém, querido? Você está recebendo? E agora eu quero ler um outro texto aqui, que diz aqui em Mateus 18, 18. Coloca aí. Mateus 18, 18. Mateus 18, 18. Vamos lá. Então vamos ler, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares ou ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus.
Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Jesus fala uma palavra poderosa aqui, uma palavra de concordância. E aqui eu quero trazer que a questão de nós termos essa unidade significa nós andarmos numa palavra de concordância na direção da visão que temos, né? Por exemplo, se o casal tem uma visão sobre algum assunto financeiro, ou algum assunto doméstico ou ministerial, ou até sobre a criação dos filhos, os dois precisam fechar questão e acordo, e não a cada crise ficar jogando na cara do outro, mas eu achei que era assim, não, nós precisamos fechar a questão. Por exemplo, ainda que você não concorde em comprar alguma coisa, se a tua opinião for diferente, mas naquele momento você concordou com o seu cônjuge, tudo bem, eu aceitei teus argumentos, vamos comprar isso, e depois esse negócio deu errado, não fique jogando na cara dele, você entrou em acordo, entendeu? Porque mesmo que dê errado no primeiro momento, Deus vai te abençoar por causa da unidade. Então nós temos que entender o poder que há na unidade. Ele está dizendo aqui, aquilo que nós ligarmos na terra, ou seja, concordarmos a respeito de qualquer coisa, isso vai ser ligado no céu. Então, a unidade, a concordância, ela traz um poder, sobretudo espiritual, para que o milagre se materialize na terra. Por isso que você vai prosperar em nome de Jesus. Quem está recebendo aí, clica nesse coração, arregaça em nome de Jesus. Então, olha só, você vai prosperar na terra, porque houve uma concordância, houve uma ativação no mundo espiritual, por causa da concordância. Então, aquilo que vocês ligam na terra vai se ligar no céu. E aquilo que vocês desligam na terra será desligado nos céus. Então, aquilo que vocês concordam será ligado. Então, olha só, se vocês concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, queridos, agora olha o poder que há, por exemplo, um casal orando junto. Olha só, você faz lá, pega a tua visão de futuro lá, aonde você quer chegar, a casa que você quer morar, o ministério que você quer desenvolver, o trabalho, a empresa que você quer montar. Você senta, você, sua esposa, o seu marido, ou até mesmo sua família, abre diante do Senhor a questão e diga: Senhor, nós concordamos com essa questão aqui na terra e ligamos aqui na terra, porque assim será no céu. Olha o poder que há. Agora, se você não tem marido, não tem esposa, não tem problema. Na sua família, com quem você mora, com seus pais, concorde com alguma coisa, ou com seu líder. Se você não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem mulher, não tem marido, você é sozinho no mundo, fale com o seu líder. Entre em concordância com alguém, porque aquilo que vocês concordarem vai ter um princípio de ativação espiritual. E eu creio que você vai ser muito abençoado, porque você vai ativar o mundo espiritual. Agora, quando não tem acordo, quando não tem inteligência... Olha, sabe como é que é o nome disso? A gente tem falado muito, né? É um assunto muito na moda hoje em dia, o assunto de inteligência emocional. Quem já ouviu falar em inteligência emocional? Quem já ouviu falar disso? Eu mesmo já falei diversas vezes, e tem muita gente falando hoje sobre inteligência emocional. E inteligência emocional é uma matéria tremenda, fantástica. A inteligência emocional, ela é algo fantástico, ela ajuda e muito. Agora, o que eu estou te falando aqui é o que quase ninguém fala. E eu tenho falado. Inclusive, é uma das tônicas que eu ministrei para os pastores aqui da cidade, que é o seguinte: o que nós precisamos nesse tempo? A Bíblia diz que Moisés, Deus deu um plano para ele,
mas ele precisava de um executor, ele precisava de um perito. E aí o Espírito do Senhor veio sobre Bezalel e veio sobre ele uma unção de inteligência. Unção de inteligência. A Bíblia também diz que Daniel, ele recebeu uma unção de inteligência para interpretar visões e sonhos. A Bíblia também diz: vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com inteligência. Gente, nós precisamos de inteligência espiritual. A inteligência emocional é boa, mas você também precisa de inteligência espiritual. Inteligência espiritual significa você chamar sua família hoje, a sua esposa, seus filhos, chamar e começar a entrar em concordância sobre alguns assuntos. Você vai ver que vai mudar a atmosfera e os resultados vão começar a aparecer, meu irmão, minha irmã. Isso é inteligência espiritual. E Deus tem isso para as nossas vidas, é o que nós precisamos para esse tempo, inteligência espiritual para mudar as coisas que estão postas. Quem está recebendo? Então o acordo significa que, mesmo com opiniões diversas, estamos em concordância por causa de uma visão, ou seja, de uma linha de chegada, onde eu quero chegar, para cumprir uma missão. Quando você estiver diante de uma visão ou de uma opinião diversa, nunca diga não concordo, tá? Que quando você diga não concordo, você já entrou em desacordo, né? Você se tornou dissonante naquele momento, tá? E não consonante, né? Então, olha só, diga que você tem uma outra sugestão. Não há problema você ter uma opinião divergente, mas há problema em você não chegar num acordo. Há um problema sério nisso. Um problema sério nisso. Então, não concordar é abrir mão da concordância e da unidade. Mantenha-se prosperando, amado, no ambiente que o Senhor te plantou. Viva, não divida, mas multiplique esse princípio da unidade na sua vida. Nenhuma conquista pode ser maior do que a nossa unidade. Você não vai conquistar dividido. Você não vai conquistar com divisão. E nessa noite eu quero te alertar para isso, para que você, eu não estou dizendo aqui que esse é o ensino final sobre prosperidade. Não, mas eu quero te dizer que aqui tem um princípio fundamental de ativação das coisas espirituais. Talvez, se você, por exemplo, não cumprir os princípios financeiros, dificilmente você vai ter a bênção de Deus nessa área. Se você não cuidar da sua família, dificilmente você vai ter a bênção de Deus dentro da sua casa. Se você não trabalhar, dificilmente você vai prosperar. Se você encobrir as suas transgressões, dificilmente você vai prosperar. Mas eu quero te dizer, então isso aqui não é a palavra final sobre prosperidade, mas talvez seja a palavra que está faltando para você ativar coisas no mundo espiritual. A Kátia está dizendo que interessante, obrigado pelo ensinamento. Tenho outra sugestão, exatamente. Eu tenho outra, mas a pessoa pode não aceitar a outra sugestão. E aí você vai ter que ter habilidade para flexibilizar, para negociar. O Ju Longaray está dizendo assim, uma aliança é impossível existir sem concordância, exatamente. A Tia Veraci fala, temos que somar para multiplicar, glória a Deus. A Narinha diz, baita palavra, pastor, é verdade, essa palavra é poderosa, queridos, é poderosa para mim, para você, para todos nós, né? E são coisas que não são temas que não são desconhecidos para nós, mas eventualmente a gente precisa revisar esses temas para nos alimentar e reciclar se a gente está conseguindo colocar tudo em prática daquilo que nós já recebemos da parte de Deus. Então, eu quero te dizer nessa noite, com todo o carinho, entra em concordância com a tua família nas questões que estão pendentes.
para que você volte a prosperar. Em nome de Jesus. A pastora está dizendo poderosa, glória a Deus, querida. Thaisa diz pensamentos diferentes, concordância da palavra. Exatamente. A Lourdes fala, pastor, obrigado pela palavra. Amém, querida. A Eneida diz demais. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Estamos em concordância. Então, vamos orar, tá? Então, pensa naquilo que você precisa resolver, aquele milagre que você precisa. Eu quero orar em concordância contigo nessa hora. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu entro agora no mundo espiritual e quero liberar essa bênção sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo agora. Independente se é no Instagram, se é depois no YouTube. Pai, nós chamamos a existência esse milagre, entramos em concordância e ligamos no céu para que se estabeleça na terra agora mesmo, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, o teu favor sobre as vidas que estão aqui e que cada um esteja recebendo conforme o nível de fé, o nível de revelação que está tendo agora nesse momento. Por isso nós liberamos isso no mundo espiritual, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Quem não me segue ainda no Instagram, por favor, segue lá, @wpaz, segue lá. No link da minha bio, você vai encontrar lá um canal do Telegram, onde eu publico devocionais. Hoje eu não publiquei, gente, eu não consegui parar para fazer hoje. Deus fez um milagre, a Luz está falando aqui, Deus fez um milagre, meu marido ouvindo essa palavra abençoada, glória a Deus, manda um abraço para ele, manda um abraço pro Peninha, eu lembro dele, manda um abração para ele aí, Peninha, Deus abençoe, viu? Olha só, entra lá, hoje eu não consegui publicar, tá? Me perdoem, mas eu tive aqui umas situações que não deu para parar, tá? Mas amanhã eu retomo as publicações, em nome de Jesus, tá? Lá você vai encontrar devocionais, vai encontrar os vídeos que nós temos colocado no YouTube. Também você vai encontrar o canal do YouTube nesse link que tem na minha bio. E também um link para contribuição. Se você quer contribuir com a nossa chamada, lá você vai encontrar então instruções para isso. Muito obrigado por tudo aquilo que você tem investido nas nossas vidas. Muito obrigado em nome de Jesus pelas ofertas, pelos princípios praticados. Que Deus abençoe e prospere. Eu entro em concordância contigo aqui, em nome de Jesus, sobre a tua prosperidade financeira a partir dos princípios que você tem praticado, em nome de Jesus. Aleluia. A Nath falou, a Nath Paz, oramos e recebemos aqui em concordância. Eu, mãe e pai. Glória a Deus, queridona. Tranquilo, pastor, diz a Kátia. Tranquilo. Eu não botei o devocional hoje, tá? Me perdoem, vamos lá. A Nara, recebendo, pastor, muito obrigado por essa revelação. Foi bênção, glória a Deus. Mamãe Veroni, amém, amém, glória a Deus. A Fernanda diz, obrigado por essa palavra, pastor. Glória a Deus, coloque em prática, Fer. Obrigado pela palavra aqui, Peninha. Glória a Deus, abraço, Peninha. Nara Fernandes, que bênção, Lourdes, para ele, amém. Glória a Deus. A Gorete diz que recebeu, amém. A Ju fala, palavra poderosa, bênção de Deus. Amém, queridos. Foi uma grande honra e bênção estar com vocês mais uma vez. Amanhã estaremos aqui 19 horas, se assim o Senhor permitir. E amanhã de manhã, logo cedo, eu coloco uma palavra devocional para a gente continuar meditando e crescendo no ensino da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Até amanhã. Tchau, Gil! Tchau, Juliana, Rodriguinho, Deus abençoe, Lourdes, Arli, obrigado pelo teu cuidado diário. Sim, Arli, eu que agradeço pela audiência aí, pra gente estar junto. Deus abençoe, Joás, palavra abençoada, Deus abençoe, querido. Saudade de vocês, pastores, é verdade, a gente tá com muita saudade. Samuel, Graciene, obrigado pela audiência. Lourdes, obrigado pela audiência. Nath, obrigado pela audiência, glória a Deus, meus queridos pastores, Deus abençoe, obrigado, tia Veraci, Juliana, Juliano, beijão, pastor, amamos vocês também, tchau, Samuel, Deus abençoe, Thaisa, também amamos vocês, um abraço aí, viu? Eneida, Martins, tchau, Narinha,
Deus abençoe, Rodriguinho. Queridos, até amanhã. Um final de noite abençoado para todos.